Olá, irmãos! Hoje é domingo, dia 12 de abril de 2020. Domingo de Páscoa, dia do Senhor. Um dia muito importante para nós cristãos. Talvez vocês tenham ouvido algumas pessoas falarem: e o teu Deus, aonde está numa hora como essa? Se o teu Deus é tão poderoso assim, por que ele não impede essa pandemia toda? Meus irmãos, o profeta Isaías nos lembra de que o nosso Deus está perto. Ele não está longe. Por isso que ele fala: invocai, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Os 4 evangelistas falam sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles narram a encarnação, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E nos chama muito a atenção de que Deus não está longe, mas Ele está no meio da confusão. Ele está redimindo o seu povo. Ele está redimindo a sua criação. E a história da Páscoa é o grande clímax do Evangelho. É o grande clímax da redenção. A Páscoa fala sobre sofrimento, a Páscoa fala sobre morte. Mas a Páscoa também fala sobre vida, sobre ressurreição. A Páscoa fala sobre libertação, a libertação do povo de Deus. A Páscoa fala sobre paz, paz com Deus. A Páscoa fala sobre alegria, alegria com Deus. E a Páscoa fala sobre esperança. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará e nós ressuscitaremos com Ele. Vamos ler a palavra de Deus? O texto selecionado hoje está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 22 a 24. Diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O contexto desse texto que nós acabamos de ler é um sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Tem uma multidão curiosa, vendo o fenômeno extraordinário que está acontecendo. Pedro toma a palavra e ele começa a pregar e explicar o que está acontecendo. Essa é uma parte do sermão do apóstolo Pedro. Uma parte selecionada que nos conta sobre o ministério de Jesus, que nos conta sobre a morte de Jesus e nos conta sobre a ressurreição de Jesus. No sermão de Pedro também nos fala de que Deus se agradou, aprovou o ministério de Jesus. Que Deus entregou Jesus para morrer. E que Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a morte de Jesus, ela não foi ao acaso. Os homens são culpados e responsáveis. Mas a morte de Jesus foi plano de Deus. Foi isso que nós vimos no domingo passado, no culto doméstico. O nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida voluntariamente. Essa é uma obra e um plano de toda a Trindade para a nossa salvação e para a nossa redenção. Mas, meus irmãos, assim que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele entregou a sua vida na cruz. Na hora em que a dívida foi paga, o texto nos diz de que a morte não tinha como reter o Santo de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, o nosso Senhor Jesus Cristo que viveu uma vida perfeita de louvor e glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é a primícia de todos aqueles que ressuscitarão com Ele. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos 2 aplicações. A primeira é que o nosso Deus está presente no meio do sofrimento. Nós temos visto isso.
Ele está presente. Ele tomou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, o nosso sofrimento, a nossa miséria. E ele levou isso na cruz do Calvário. Ele morreu por nós em nosso lugar. E ele ressuscitou, meus irmãos, vencendo a morte como a primícia daqueles que ressuscitarão. Nós, o seu povo. Sabe o que significa? Isso significa que em Cristo Jesus, eu e você não temos mais nenhuma dívida. Meus irmãos, isso é libertador. Não temos mais dívida. E é por isso que a gente pode viver uma nova vida, meus irmãos. Uma vida agora de gratidão. Uma vida de obediência a Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da sua ressurreição. A segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos, do texto que nós acabamos de ler, é que o poder da ressurreição está agora sobre nós. O mesmo Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus que continua operando e nos levantando e nos despertando para uma nova vida. Mas agora, meus irmãos, é uma vida cheia de coragem, cheia de ânimo. Vocês conseguem lembrar que poucos dias atrás, antes desse sermão do apóstolo Pedro, ele estava com medo. Ele negou o nosso Senhor Jesus Cristo por medo. Ele se escondeu junto com os outros discípulos. Agora, nós vemos um Pedro corajoso. Nós vemos um Pedro cheio de ousadia, pregando destemido o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para que todos possam ver e ouvir. E isso não aconteceu só com o apóstolo Pedro. Isso aconteceu com todos os apóstolos, com todos os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos uma grande nuvem de testemunhas da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, de pessoas que viveram corajosas o evangelho do nosso Senhor, enfrentando todos os tipos de dificuldade e de adversidade. E é isso, meus irmãos. A ressurreição liberta a nossa vida, liberta a nossa imaginação, nos liberta do medo, para nós servirmos a Deus com muita alegria e com muito ânimo. Meus irmãos, a conclusão do sermão de Pedro está no versículo 36. E eu queria terminar lendo para vocês agora como que o apóstolo termina o seu sermão. Ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Cristo. A Ele adoramos e servimos. E eu convoco os irmãos. Irmãos, nesse tempo de pandemia, como nós viveremos? Com coragem e com ânimo. Como isso é possível? Isso é possível por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom domingo para vocês. Que Deus os abençoe.